Bom, vamos supor que está funcionando. Espero que sim. Bom, então na última aula nós começamos a falar sobre recursão e retrocesso. Os primeiros exemplos de recursão, andei bem rapidinho. Em primeiro lugar porque vocês já conheciam. Em segundo lugar porque eram bem simples. Certo? Eu acho que nós paramos aqui. Parece que esse aqui vocês conhecem também. Mas esse tem algumas coisas interessantes que vale a pena olhar mais de perto. E o mais importante desses exemplos, na realidade, é tentar mostrar para vocês como é que a gente raciocina quando quer resolver um problema que exige recursão de maneira como esses problemas aqui. Então eu tenho 2 ou 3 problemas a mais, onde a gente precisa decidir como resolver o problema. Certo? Esse em particular não é muito complicado, mas tem um certo raciocínio por trás. E eu aqui de novo vou voltar àquela noção de problema de eficiência, para ver se aqui vale a pena usar recursão ou não, certo? Bom, o problema, como alguns... Tem alguém que nunca viu esse problema? Esse problema tem até um folclore por trás dele. Dizem que em algum lugar lá na Ásia, deve ser em Hanoi, não tenho certeza, num templo budista, tem 3 hastes de diamante. Ou será que as hastes são de ouro? Não sei. Não, vamos supor que as hastes são de diamante. E numa das hastes, quando Deus criou o mundo, colocou 64 discos concêntricos de ouro. Eu não sei se os discos que eram de ouro ou as hastes, mas tanto faz. É lenda, certo? Esses discos eram todos de tamanho diferentes e foram empilhados do jeito que está aqui, nessa figura, um em cima do outro, começando pelo de maior diâmetro até o de tamanho mínimo, certo? Supostamente havia 64 discos. E aí Deus falou para os monges naquele templo que eles têm que transferir todos esses discos da haste A para a haste B. Essas hastes também são chamadas de torres, usando a haste C como auxiliar, mas tinha que seguir as seguintes regras. Em primeiro lugar, de cada vez só podia transferir um disco. Segunda regra, nunca podia colocar um disco de diâmetro maior sobre um disco de diâmetro menor. As regras são bem simples, vai fazendo as coisas até transferir tudo. E quando eles terminassem o trabalho, o mundo ia acabar. Essa é a lenda, tá? Bom, para a gente a lenda não interessa muito. A única curiosidade que nós poderíamos ter é quanto tempo levaria isso, né? Será que o mundo vai acabar logo ou não? Daqui a pouco a gente discute essa parte também, mas em primeiro lugar vamos tentar ajudar os monges nessa tarefa de resolver o problema. Não é imediato, apesar de que é um exercício muito interessante, tentar ver qual é a regra de movimentos que resolve esse problema. Certo? Mas como nós não queremos perder tempo, em vez de pensar na regra, vamos resolver o problema escrevendo um programa de computador que imprime os movimentos. O programa deve fazer algo do tipo: mova o disco de A para B, mova o disco de A para C, e assim por diante. Vai ser sempre o disco do topo, porque nenhum disco pode ficar fora de alguma haste. Tem que ser transferido imediatamente para outra. Então não tem jeito. Um disco é sempre o disco que está no topo que vai para uma das 2 hastes. Ou volta para a haste A também. Certo? Então esse é o problema que a gente quer resolver. E nesse caso, uma maneira muito natural de resolver o problema é usando a recursão. Como é que a gente faz? Bom, recursão, que é muito parecida com indução matemática, para quem lembra a indução, o que a gente faz? A gente supõe que sabe resolver ou provar um teorema para valores menores do que n e tenta demonstrar para n, não é isso? Bom, recursão no fundo é a mesma coisa. A gente supõe que sabe resolver um problema, por exemplo, para até n-1, e tenta, em função disso, resolver para n. Ou alguma outra formulação parecida. Sabe resolver para valores menores, resolve para n, e assim por diante. Então, existe uma analogia muito forte entre recursão e indução. Mas, em computação, firmou-se o termo recursão. Como é que é a solução recursiva? Bom, eu vou supor que eu tenho esses n discos. Agora, quando eu quero resolver o problema genérico, eu não falo mais em 64 discos. Eu falo em n, porque eu quero uma solução geral. Suponho que aqui tem n discos. Aí eu penso o seguinte: puxa, se eu soubesse resolver o problema para n-1 discos,
eu poderia fazer o seguinte. O que quer dizer resolver o problema? Se eu soubesse como transferir, seguindo as regras, todos os n-1 discos. Opa, vou tentar virar. Será que isso não vai dar a tela azul? Tudo bem, deu certinho. Se eu conseguir resolver o problema para esses n-1 discos, de tal maneira que todos eles vão para essa torre aqui, eu ficaria nessa situação aqui embaixo, não é isso? O disco grande aqui embaixo, na primeira torre ainda, eu mudei até os nomes agora, deixei genéricos, x, y e z. Antes era A, B, C. Certo? Com n-1 discos aqui. Notem que eu não sei ainda como é que eu resolvi isso, mas eu suponho, olha, eu tenho... Se eu souber resolver o problema seguindo exatamente as mesmas regras para n-1, eu acabaria nessa situação aqui, não é isso? Tá claro isso? O que eu posso fazer agora? Bom, agora é fácil. Pega esse disco, põe aqui. É um movimento, não é isso? E depois? Bom, notem que depois, isso aparece nas transparências seguintes. Na transparência seguinte, agora apareceu esse movimento que eu fiz aqui. Eu estou nessa situação aqui. Agora notem que essa situação é a seguinte. Esse é o maior de todos os discos. Se eu deixar ele grudado aqui, eu posso mover todos os outros discos que estão aqui sem ferir as regras do jogo, não é isso? Porque qualquer coisa que eu coloque aqui em cima não vai ferir, não vai contra a regra de que menor tem que ficar em cima do menor. Então, como eu supus que eu sei resolver o problema para n-1, eu digo, puxa, eu vou conseguir transferir todos esses discos para cá, usando, obviamente, essa como auxiliar. Que agora não tem ninguém lá. Se eu fizer isso, essa situação está aqui, se eu fizer isso recursivamente, eu estarei nessa situação, não é? Concordam? Mas essa situação é o que eu quero. É a solução do meu problema. Inicialmente estava tudo aqui, agora passou tudo para cá. Então o negócio é resolver recursivamente o problema para n-1, fazer um movimento e resolver novamente usando a mesma recursão para aqueles que foram transferidos, aqueles n-1. Está claro isso? Bom, escrever um programa que imita isso é muito fácil, certo? Notem que quando eu faço essas movimentações, muda quem é a origem dos discos e quem é o destino dos discos, não é isso? Se eu comecei, quando eu enunciei o problema, certo? Isso aqui era a origem original, certo? Esse era o destino e esse era o auxiliar. Mas, quando eu fui explicar a movimentação, aqui, na primeira parte, quando eu fiz aquela solução recursiva, eu supus que meu destino vai ser o terceiro disco. Tá certo? Depois eu supus, na transparência seguinte, quando eu vim aqui, eu supus que meu destino vai ser esse aqui. Então o destino e a origem vão mudando. E a origem era esse aqui, obviamente. Então eles vão mudando, tá? Então eu vou escrever uma função genérica, tá? Que eu chamei de ANOI, certo? Que tem 3 argumentos. Vão ser do tipo caractérics, as letras que vão denotar as hastes, as torres, certo? Um vai ser origem, um argumento, outro vai ser destino e outro vai ser auxiliar. E além disso, vou dizer também quantos discos eu quero mover no total. Vou começar com N original e vai diminuindo de um em um. E agora, quando eu faço uma solução recursiva, notem que eu sempre preciso descobrir qual é o caso trivial. Porque aqui eu supus caso geral. Eu supus, olha, n-1 eu transfiro, certo? Para ficar naquela outra situação. Mas, notem que o que eu supus na hora que eu falei n-1 vem para cá e depois o enésimo vem para cá. Eu supus que n é maior do que 0, não é isso? Senão não teria n-1 discos. Certo? E se n for igual a 0, o que eu devo fazer? Se tem 0 discos. Nada. O que eu preciso fazer para transferir 0 discos? Quantos movimentos eu preciso fazer? 0. Então, no caso desse problema em particular, eu posso começar com o caso 0, tá? Se n
é igual a zero, não faço nada. Se n for maior do que zero, quer dizer, tenho mais do que 0 discos para transferir, o que eu faço? Primeiro, recursivamente, eu digo, olha, me transfira n menos 1 discos, certo? Vamos supor agora que nós estamos na seguinte situação. Aqui está a origem, aqui está o destino e aqui está o auxiliar, não é isso? Ops. Cadê minha borrachinha? Aqui eu tenho n discos, certo? O que eu quero fazer? Transferir então esses n discos para esse destino. O que eu digo? Tá bom, nós vamos transferir n menos 1 discos, quer dizer, 1 a menos, para cá, usando essa como auxiliar. Não é isso que eu quero fazer? É isso que está escrito. A origem é a mesma, o destino vai ser aquilo que é auxiliar agora, e auxiliar vai ser aquela que é destino. Tá certo? Exatamente aquele passo que eu tinha explicado antes. Concordam? Bom, se tudo funcionar e essa chamada recursiva fizer o seu trabalho, aí eu vou ter aquela situação em que os n-1 discos já estão aqui. E o disco grande está aqui, não é isso? O disco grande está aqui e os n-1 discos estão aqui. O que eu faço agora? Agora eu posso dizer, me faça o movimento desse cara para cá, não é isso? Então, o que quer dizer movimento? Eu imprimo qual é o movimento. Eu suponho que no fim eu vou dar uma folha impressa para os monges, dando para eles as instruções. Mova de cá para lá, etc. Eles vão correndo, movendo as coisas, certo? Então está aqui, imprima a frase, mova de origem para destino. Porque tem que mover daqui para cá, não é isso? E depois? Bom, depois tem que pegar esses caras e mover para cá, não é isso? Em cima daquele cara que já supostamente movia aqui. Concordam? Como é que eu faço isso? Uma outra chamada recursiva. Mas quem é a origem agora? Esse cara aqui, não é? Que eu tenho que pegar os n-1 daqui. Então, origem é auxiliar, destino é realmente o destino original, e aí a origem virou o novo auxiliar. E o número de discos é n-1. Pronto, é só isso. Então, o problema parece complicado, tal, mas essa pequena função resolve. E para o problema original, como nós chamamos discos de ABC, eu dou os nomes ABC e o número que Deus colocou aí, 64 discos, né? Eu jogo isso no meu computador e mando rodar, né? E aí? Aí posso ir para casa, dormir muito tempo, certo? Porque ele vai demorar. Se eu mandar para um arquivo, vai estourar meu disco. É muita coisa. Por quê? Isso aqui vai dar muitos movimentos. Tá? Como é que eu sei que vai dar muitos movimentos? Vamos fazer umas continhas, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos chamar de f de n o número de movimentos para mover n discos. Certo? Bom, aí para 0 discos, são 0 movimentos, não é isso? Para f de n, quando n é maior do que 0, quanto é que vai dar? Vai dar fn-1 mais 1 mais fn-1, não é isso? Concordam ou não? São aquelas duas chamadas recursivas, não é isso? Se o número de movimentos, se eu chamei de f de n o número de movimentos, f de n-1 vai ser o número de movimentos para n-1 discos. Só que eu vou ter que mover 2 vezes n-1 discos, e aí no meio tem mais um movimento. Concordam? Tudo bem? Deixa eu reescrever isso de uma maneira um pouquinho mais decente aqui, senão não vai caber nada. F de n é igual f de n-1 mais 1 mais f de n-1, quando n é maior do que 0. E f de 0 é igual a 0. Bom, só que, para quem já sabe um pouquinho de fazer cálculos recorrentes, etc., imediatamente nota que a solução, qual é a função que satisfaz essa equação?
não é difícil de provar, e nós podemos fazer isso já, que isso aqui dá 2 à potência n menos 1. Saberiam provar isso ou não? Como é que a gente prova uma coisa dessas? Excepcionalmente hoje vamos fazer isso, tá? Vamos provar por indução. Vamos provar que essa fórmula é válida para n igual a 0, e depois, supondo que é válida para qualquer valor menor do que n, também é válida para n. Se eu provar isso, vale para qualquer inteiro, não vale? Porque se vale para 0, e eu provei que... E aí vale para 1 também, porque se valeu para 0, eu provei que vale para n, se vale para n para todos os valores menores, fica provado. Vocês já viram provas por indução, não viram? Hein? Quem nunca viu prova por indução? Não é possível, puxa vida. Na minha época isso era ensinado no secundário. Sério, vocês nunca viram prova por indução? Bom, tudo bem. Então deixa eu explicar o que é prova por indução nesse caso particular. Vocês têm os números inteiros, não negativos, 0, 1, 2, etc. Tá? N. Prova por indução quer dizer o seguinte, nesse caso particular pelo menos vai ser assim. Eu vou provar que uma propriedade vale para n igual a 0. Depois vou provar o seguinte, olha, se você supuser que vale até n menos 1, vale também para n. Então notem que se eu provar esses dois fatos, tá? O primeiro é chamado a base da indução, o outro é o passo indutivo. Notem que se eu provei que vale para 0 e provei que vale para n, contanto que valha para todos os valores menores do que n, isso prova que vale para 1, não prova? Porque eu provei que vale para todos os valores menores do que 0, do que 1, que é 0, é o único valor. Mas se eu provei para 0 e 1, também vale para 2, não vale? Porque vale, acabei de provar que se vale até n menos 1, também vale para n. Então notem que isso vai se comportar como peças de dominó, não é? Se eu derrubar o 0, todos os outros também vão ser derrubados, por causa do passo indutivo. Concordam? Então é esse tipo de prova que eu vou aplicar. Provavelmente alguma hora vocês vão... Será que eu consigo apagar isso? Opa! Provavelmente em algum curso de cálculo ou de combinatória vocês vão ver isso. De qualquer jeito, vamos voltar então para cá. Bom, em primeiro lugar, será que essa fórmula vale para n igual a 0? Claro. Quanto vale f de 0 usando essa fórmula? 2 à potência 0 menos 1. Quanto vale isso? 0. E quanto deu a minha definição? 0. Portanto, nesse caso, vale. Tá certo? Vamos supor que n é maior do que 0. Essa fórmula, aí eu vou aplicar essa fórmula aqui, porque, por exemplo, eu vou calcular f de n. Essa fórmula me diz o seguinte, fn vale fn menos 1. Bom, como este valor aqui é menor do que n, eu posso aplicar o que é chamado hipótese de indução. Ou seja, posso supor que essa fórmula é válida, porque é para valor menor. Então, vou usar essa fórmula. Então, é 2 à potência n menos 1 menos 1. Tá certo? Mais 1, mais, novamente, a mesma expressão. Não é isso? Simplificando, quanto dá isso? Menos 1 com mais 1 corta 2 vezes 2 à potência n menos 1, dá 2 à potência n, não é isso? Menos esse 1. Oba, deu exatamente o que eu queria provar. Conclusão. Essa definição de função, na realidade, dá esse resultado. Conclusão também, o número de movimentos é exponencial. Isso vai dar buzilhões de... 2 à potência 64. Eu nem fiz as contas, mas isso vai dar milhões de anos. Tá? Podem dormir tranquilos que o mundo não vai acabar tão logo assim. Tá? Bom. Então vocês veem que é um problema relativamente simples, certo? De formulação simples. A gente resolveu usando um programa bastante simples também. E... vamos voltar aí. Como é que a gente faz isso? Isso mesmo, certo? Como já falei, vai demorar muitos anos, tá? Aqui eu tenho até uma saída, o que esse programa imprimiria, tá? Mover se n igual a 1, vai imprimir um só movimento. Se n igual a 2, vai imprimir 3 movimentos. Se n igual a 3, vai imprimir 7 movimentos, e assim por diante. São potências de 2 menos 1. Certo?
acho que tenho mais uma. N igual a 4. São 15 movimentos, tá? Isso aqui é a saída desse programa. Tem duas observações aqui interessantes. Em primeiro lugar, como já falei, isso aqui era interessante como exemplo de como resolver um problema que naturalmente tem uma solução recursiva. Mas isso, no caso particular desse problema, na realidade é como se fosse um joguinho. O interessante seria bolar uma regra de formação que nem precisasse de toda essa recursão. Porque no fundo a gente está simulando os movimentos, tá? Isso dá para fazer, mas não é o objetivo desse curso. Então não vou nem discutir isso. Na realidade eu não sei como fazer, mas eu já sabia, certo? Então fica para vocês pensarem como é que vocês escreveriam um programa que não é recursivo, nada disso, que faz isso aqui. Essa é a primeira parte. Mas a segunda parte interessante também, nesse caso talvez eu fale com detalhe, é o seguinte. Acabei de dizer que esse programa é extremamente ineficiente para resolver esse problema, não é isso? 2 à potência 64 movimentos, puxa, é muita coisa. Então uma pergunta natural é a seguinte: será que não tem uma solução melhor? Ou será que vocês preferem nem pensar numa solução melhor? Porque imaginem se o problema fosse linear, né? Mas aí o mundo já teria acabado faz tempo, se houvesse uma solução linear, certo? Então quem sabe é bom que seja uma solução ineficiente, que os monges só saibam essa, tá? Bom, o interessante é que no caso desse problema não existe solução melhor quanto ao número de movimentos. Vocês podem escrever um programa menos complicado, ou não digo menos complicado, na realidade ele vai ser mais complicado, mas que não usa recursão, etc. Então, à primeira vista, talvez ele pareça mais eficiente. Por outro lado, dá para provar, eu só vou fazer algumas observações, não vou realmente provar, que o seguinte, que esse número de movimentos, 2 à potência n menos 1, é um número mínimo de movimentos. Esse problema não dá para transferir, usando aquelas regras, não dá para transferir os discos com menos do que esse número de movimentos. Como é que a gente provaria isso? Bom, como já falei, não vou fazer a prova, tá? Mas no fundo, seguindo exatamente o que nós fizemos. Notem que se eu tenho aqueles 64 discos, aqueles N discos aqui, certo? Eu tenho certeza que tem que existir, e eu quero transferi-los para cá, tem que existir um momento no qual eu vou transferir o maior dos discos, esse que estava aqui embaixo, para essa haste. Em algum momento isso tem que ser feito, concordam? Porque a solução final, eu quero que todos os discos estejam aqui, não é isso? Essa é a minha situação final. Mas se essa é a minha situação final, eu preciso colocar aqui embaixo esse disco grande daqui. Alguma hora isso tem que acontecer. Mas se eu sigo as regras do jogo, os outros discos, os n-1, terão que estar aqui nesse momento. Concordam? Ou seja, eu vou ter que transferir todos os n-1 discos para cá, exatamente como nós fizemos. Então, se o número mínimo de movimentos para transferir n-1 discos daqui para cá é f de n-1, qual é o número total de movimentos para transferir todos os discos para cá? Bom, já que eu tenho que transferir esses para cá depois, também vai ser fn-1. O número mínimo agora. Essa função agora mudou de nome, não é o número de movimentos, é o número mínimo de movimentos. Eu não sei ainda quanto vale, tá? Só que tem mais um movimento, tá? Que eu esqueci de contabilizar aqui. Então, se eu denotar por esse f, poderia até mudar o nome. G de n-1, certo? Essa função vai dar isso. E notem que f de 0 é 0, não é isso? O número mínimo de movimentos para transferir 0 discos é 0. Notem que podia ser maior. Eu poderia transferir um disco para cá e depois de volta para cá. Fazer movimentos inúteis. Mas o número mínimo certamente é 0. Mesma coisa aqui. Eu poderia fazer mais movimentos fazendo movimentos inúteis, indo e voltando para uma torre, tá? Mas o número mínimo, pelo jeito, é esse. Notem que essas duas equações são exatamente as mesmas que eu tinha antes. Portanto, a sua solução é a mesma. É ainda isso aqui. Ou seja, esse é o número mínimo de movimentos que eu vou precisar. Nem que eu faça um programa diferente, que se vira aí para imprimir sem fazer recursão, etc. Eu ainda vou precisar
desse número de movimentos. Tá? A receita que ele vai imprimir ainda vai ser muito longa. Aliás, exatamente a mesma. Se for o mínimo. Se não for o mínimo, pode ser até maior. Tá bom? Então, nesse caso particular, não há o que fazer. A natureza do problema é tal que tem que levar tudo isso. Então, fica como desafio para vocês em casa. Isso não é... Quem quiser pode fazer até um programa. Tá? Programa não recursivo que imprime esses movimentos. Dado N, imprime exatamente essa sequência de movimentos. É um bom quebra-cabeça. Isso não é nem computação mais, certo? É um quebra-cabeça. Perguntas? Então, isso aqui era um exemplo de um problema no qual uma solução natural era usar recursão. Vamos ver um outro problema que também é resolvido de maneira mais simples, tá? Se bem que tem muita gente que tem horror à recursão, certo? Mas precisa acostumar. Na realidade, em geral, é mais fácil resolver problema usando recursão do que não. Quando o problema tem natureza recursiva. O problema que eu quero resolver é o seguinte. Eu vou supor que eu tenho um vetor de m elementos. E eu quero imprimir todas as permutações dos m elementos. Todo mundo sabe o que é uma permutação? Quem não sabe o que é uma permutação? Agora eu estou duvidando de tudo, né? Permutações vocês viram, né? Permutações, combinações, arranjos, esse tipo de coisas. Viram onde? No colegial? E não viram indução? Isso em geral vem junto. Tá bom, precisa reclamar com o secundário. Ou então pedir para colocar no vestibular, aí vai reaparecer, né? Se não reaparecer lá, reaparece nos cursinhos. Tá bom. Como é que eu vou resolver esse problema? Note, eu quero fazer o seguinte, imprimir todas as ordens possíveis desse vetor. Dependendo do tamanho do vetor, eu sei que são muitas, não é isso? Na realidade é m fatorial. Lembram? Mas nesse momento eu ainda não estou preocupado com quantas. Só quero pensar como é que eu escreveria um programa que enumera todas as permutações. Esse problema, além de ser um exemplo interessante de recursão, ele na realidade também ele tem algumas aplicações. Em algumas aplicações precisa enumerar todas as permutações de alguns objetos. Então é interessante resolver esse problema. Tá? Como é que nós vamos resolvê-lo? Deixa eu fazer uma explicação um pouquinho mais devagar. Estou começando a aprender a usar esse bicho, né? Opa. Isso. Essa ideia que eu vou usar para resolver o problema é a seguinte. Nós temos aqui o vetor. Eu vou primeiro motivar a solução que eu quero mostrar para vocês. Notem o seguinte, se eu olhar para esse último elemento aqui, eu posso dizer o seguinte. Quais são as permutações que terminam com esse elemento? Bom, são todas as permutações dos m-2 elementos, dos m-1 elementos que estão aqui, não é isso? Seguidas desse elemento, concordam? Por exemplo, se o vetor fosse 1, 2, 3, tá? Quais são todas as permutações que terminam com 3? É 1, 2, 3 e 2, 1, 3, tá? Mas outra maneira de olhar para isso e dizer, olha, são todas as permutações dos elementos 1, 2 seguidas do elemento 3. Da mesma maneira, se eu olhar para o vetor 1, 2, 3, 4, quais são as permutações que terminam com 4? São todas as permutações dos elementos 1, 2, 3 seguidas do 4, não é isso? Exatamente essas aqui na realidade. Opa, desculpe, não. Essas são uma parte, aqui só tem 1, 2, 3, tá certo? Aqui haveria mais. Aqui haveria 6 permutações dos valores 1, 2, 3, todas seguidas de 4. Então, o meu programa vai fazer algo parecido. Só que notem o seguinte. Eu vou fixar primeiro que eu quero todas as permutações de 4 que terminam com 4. E notem que aqui no fundo eu vou aplicar recursão. Por quê? Porque eu vou fixar esse cara e depois gerar todas as permutações de m-1 elementos. Eu suponho que eu sei como fazer. Tá bom? Mas com isso aqui eu só obteria uma parte das permutações.
não é isso? O que falta agora? Falta todas as permutações que terminam com 3, por exemplo. Mas ainda são de 4 elementos. Mas aí eu vou dizer o seguinte, puxa, como é que eu obtenho todas as permutações que terminam com 3? Eu posso fazer o seguinte, trocar de valor. Não, desculpe, não era isso que eu queria. Eu posso trocar de valor 3 com 4, e agora, ou seja, ficar com 1, 2, 4, 3, e agora fazer todas as permutações desses 3 elementos, que como são m-1, supostamente eu já sei fazer, e vou obter todas que terminam com 3. Tá certo? E depois? Bom, depois o que eu posso fazer é desfazer essa troca que eu fiz e fazer uma troca um pouco mais longe. Trocar o 2 com o 4. E de novo, fazer todas as permutações dos primeiros 3. Depois desfazer e fazer a troca do 1 com o 4. Se eu fizer isso sistematicamente, eu vou obter a minha solução, concordam? Então, resumindo agora, olhando de maneira mais geral, o que eu vou realmente fazer é o seguinte. Dado o vetor, aqui está o 0, aqui está o índice m-1, certo? Aqui eu vou supor que temos um késimo elemento, o elemento índice k. Não é késimo porque o primeiro é o zeroésimo, tá? Mas isso por causa de C. Eu vou escrever uma função que gera as permutações. Notem que eu preciso fazer uma coisa, eu supus que eu sabia resolver para valores menores, tá? Mas preciso sistematizar isso. Eu vou escrever uma função permuta, para a qual eu vou supor que esse vetor já existe, tá? Eu vou escrever uma função permuta para a qual eu vou dar 2 argumentos, k e m. M é simplesmente o tamanho do vetor, para a função ser genérica, tá certo? E k vai ter o seguinte significado. Eu vou querer imprimir, eu suponho que essa função vai imprimir, todas as permutações dos elementos de 0 até k, seguidas desses elementos aqui, na ordem que eles estão. Do jeito que eles estão. Esses aqui eu não vou mexer. Por exemplo, se k fosse m-2, seria exatamente o caso de deixar o último intocado. Concordam? Bom, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou gerar essas permutações aqui? Essas até cá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro pegar e deixar os elementos como estão. Isso aqui já é uma permutação, não é? Eu imprimo essa. Aí vou pegar, trocar k com o vizinho aqui. Imprimir todas as permutações dos anteriores. Aliás, desculpe, quando eu falei deixar k aqui, não é deixar, é imprimir todas as permutações. É pegar k menos 1 e imprimir todas as permutações para k menos 1 elementos aqui. Deixando de k até menos 1 fixo. Quando terminar, eu desfaço aquela troca. Agora eu vou fazer a troca e mesma coisa. Vou imprimir todas as permutações. Quando terminar, desfaço essa troca e pego o próximo. E assim vou andando até chegar no último. Quando chegar no último, terminou a geração para essa configuração inicial. Então, essa função vai me gerar tudo o que eu quero. Notem que, na realidade, eu não preciso tratar de maneira especial esse primeiro elemento, para o qual não preciso fazer troca. Eu vou dizer, faça a troca dele com ele mesmo, só para simplificar a programação. Trocar um elemento com ele mesmo vai deixá-lo como está. Certo? Mas esse é um pequeno truque de programação só para escrever de maneira mais simples. Notem que se eu fizer uma coisa inicial assim, permuta k menos 1, m, opa, desculpe, não é k menos 1. A minha chamada inicial, se eu fizer isso aqui, eu vou resolver o problema, não é isso? Porque eu vou colocar o k aqui. Eu vou dizer, olha, troque esse cara com ele mesmo, certo? E me gere todas as permutações anteriores. Que era exatamente a minha ideia inicial. Bom, se vocês compraram essa ideia, e depois vocês podem estudar isso com
Aqui está uma figura um pouco resumida de tudo que eu expliquei, certo? Mas acho que essas figuras intermediárias ajudam. Está aqui a função permuta, e notem que ela é até que bastante simples. Só que eu omiti aqui a declaração do vetor e alguns detalhes, mas o programa em si está perfeito. Ou seja, eu tenho uma função permuta com dois argumentos inteiros, que é aquele késimo elemento, depois do qual eu não devo mexer, certo? E o tamanho do vetor. m-1 aqui. 0 aqui. Se k é menor do que 0, bom, se k é menor do que 0, é que eu já tenho quais são as permutações de 0 elementos? Só tem uma. Certo? É essa a corrente que está aqui. Então, se k é menor do que 0, é que eu já cheguei no fundo. Então, simplesmente imprimo os m elementos. Tá? Esse imprime m, quer dizer, imprima os m elementos do vetor na ordem que eles estão naquele momento. Eu não defini aqui o imprime, mas é uma coisa óbvia. Para ir variando de 0 até m, imprima o VI. Tá certo? Se k é maior ou igual a 0, aí eu faço o seguinte, eu vou usar uma variável i, e agora fazer o seguinte, começando com i igual a k, eu começo aqui e vou descendo para cá. Faço i igual a k, enquanto i é maior ou igual a 0, faço o seguinte, troco o iésimo e késimo elemento do vetor. Aqui eu escrevi como uma função, são 3 linhas, certo? Chame recursivamente o construtor de permutações para k menos 1 elementos, exatamente seguindo aquele raciocínio, certo? E depois destroca. Notem que na próxima iteração, k vai valer i menos 1. Então eu avanço. Comecei aqui, depois venho aqui, depois aqui e assim por diante. Mas dentro de cada iteração, aqui acontece muita coisa, porque tem chamadas recursivas. Mas notem que eu segui direitinho o meu raciocínio. Então esse é um outro exemplo de problema que é interessante resolver de maneira recursiva, certo? Não é a única solução, mas é razoável, tá? Por exemplo, se vocês chamassem essa função eu suponho que o vetor, na realidade, é de 3 elementos, que o vetor contém elementos 1, 2, 3. Então, eu vou imprimir as permutações dos elementos 1, 2, 3. Certo? Eles seriam impressos nessa ordem. Primeiro, tudo que termina com 3. Depois, eu faria a troca de 3 com 2, portanto, tudo que termina com 2. Depois, de 3 com 1, portanto, tudo que termina com 1. Não é isso? Seguindo exatamente o algoritmo. Tá bom. E aí, eu vou deixar um desafio para vocês. Qual é o desafio? Notem que essa ordem aqui, bom, eu não falei nada de ordem, portanto, tinha liberdade de escrever o programa do jeito que eu quisesse. Tá? O desafio para vocês é escrever um outro programa, tá? Não sei como fazê-lo, então nem vou dar dicas para vocês, que imprima em ordem lexicográfica. O que é ordem lexicográfica? Vocês já viram isso? Ordem lexicográfica é análogo da ordem alfabética, só que ela é aplicada a qualquer tipo de objetos. Então, aqui, por exemplo, ordem lexicográfica quer dizer o seguinte, eu olho os primeiros componentes, eles têm que estar em ordem crescente. Quando eles são iguais, é o segundo componente que tem que estar em ordem crescente. Se o segundo componente fossem iguais, o terceiro teria que estar em ordem crescente e assim por diante. Então, é uma extensão da ordem alfabética para objetos quaisquer, em particular aqui números. Tá? É um problema interessante também de se resolver. Provavelmente daria até para pensar numa recursão, mas fica a cargo de vocês. Talvez não precise. Outro problema interessante é fazer tudo isso sem recursão. Também dá. Perguntas? Tá bom. Então vamos agora para a parte seguinte dessa aula, que além de recursão, vai usar mais uma técnica muito importante, chamada retrocesso. O que quer dizer retrocesso? Eu já acho que mencionei na última aula. Retrocesso não quer dizer o contrário de progresso, no caso. Retrocesso quer dizer, quando uma tentativa não dá certo, a gente volta para trás e tenta um outro caminho, explorar caminhos alternativos. Aliás, a palavra retrocesso em inglês é backtracking, que dá essa ideia justamente de voltar a um caminho alternativo para trás. Okay?
E eu vou introduzir essa ideia de programação com retrocesso através de um exemplo. Alguém aqui não sabe os movimentos do cavalo em xadrez? Nunca ouviu falar de xadrez? Espero que todo mundo saiba. Bom, suponham que eu tenho um cavalo no jogo de xadrez. Quais são os movimentos que esse cavalo pode fazer? Todo mundo devia saber que o que o cavalo pode fazer é sempre avançar 2 posições numa direção e uma posição na direção perpendicular. Isso pode ser feito em qualquer direção, quer dizer, pode ser para a direita para cima, para a direita para baixo para direita, para baixo para esquerda e assim por diante. Então, num tabuleiro de xadrez, contanto que ele não caia para fora do tabuleiro, o cavalo tem 8 movimentos possíveis. E esse desenho aqui mostra justamente enumera os 8 movimentos do cavalo. Tá certo isso? Todo mundo está convencido? Ok? O problema que eu quero resolver é o seguinte. Eu vou dar para vocês um tabuleiro, que não é necessariamente xadrez, esse aqui é 4x4, mas esse tamanho, na verdade ele é 5x5, desculpe, numerado de 0 até 4. Dado um tabuleiro de um certo tamanho M, tá? E dadas 2 posições, aqui nós vamos particularizar, por exemplo, a posição inicial é a casa esquerda em cima e final é a posição à direita embaixo. Eu quero achar um caminho que passa, um caminho que o cavalo pode fazer para chegar dessa posição aqui, que eu vou chamar de origem, até essa posição que eu chamo de destino, passando no máximo uma vez por um quadrado do tabuleiro e evitando alguns quadrados, tá? Que estão aqui marcados em preto. Eu vou ter obstáculos. Esse é o problema que eu gostaria de resolver. Eu digo para vocês, olha, tá aqui um tabuleiro 5x5, as posições com obstáculos são 0, 4, 4, 0 e 3, 4. Suponha que eu quero começar da posição 0, 0, me faça um programa que imprime os movimentos para chegar na posição 4, 4. E aqui está o exemplo, na realidade, dos movimentos. Eles estão numerados. Na realidade, o que eu gostaria que fosse impressa essa matriz com esses números, tá? E notem que os movimentos que eu estou dando aqui, essa é a posição número 1, onde ele começa. Posição número 2 está aqui. Notem que de 1 para 2 é um movimento válido do cavalo, não é isso? De 2 para 3 também é um movimento válido. De 3 para 4 é válido. 4 para 5 também é válido. 5 para 6 é válido. 6 para 7 também é válido. 7 para 8 também é válido. 8 para 9 também é. 9 para 10. Esse cavalo está ficando tonto. De 10 para 11. De 11 para 12. De 12 para 13. 13 para 14. E finalmente chega no 15. Notem que eu não estou pedindo caminho de menor comprimento, nada disso. Eu quero um caminho. Certo? Esse não é o único problema que a gente pode resolver usando essa técnica de retrocesso. Na realidade, existem técnicas para resolver sem retrocesso, mas eu vou usar como exemplo de retrocesso. Existem muitos outros problemas, inclusive alguns têm uma cara parecida. Por exemplo, o labirinto, achar caminho no labirinto. Num certo sentido, aqui eu tenho, por causa desses obstáculos, eu tenho quase um labirinto, só que a movimentação é complicada. E o meu problema agora é como é que eu vou escrever um programa que resolve esse problema. Que eu gostaria de escrever um programa que imprime essa matriz no fim, onde cada quadrado é o número do movimento. Por convenção, podemos colocar -1 nos quadrados ocupados e zeros nos quadrados que não foram usados. Isso é apenas questão de convenção. Tá bom? Bom, eu falei resolver o problema de achar um caminho. Na realidade, eu posso fazer variantes sobre esse problema. Aquele que eu expliquei, achar uma solução. Eu posso querer uma solução, mas é uma solução que não deixa nenhuma casa em branco. Essa certamente não é a mais curta, nem sempre é a mais curta, já que ela tem que cobrir todas. Obviamente, se existir, pode ser que não exista. Aliás, pode ser que um único movimento não exista. É fácil aqui fazer
um tabuleiro que não tem solução, não é isso? É só colocar, por exemplo, obstáculos em todas as casas onde ele pode fazer o primeiro movimento. Se eu fizer isso, não tem solução, não é isso? Que nem um movimento ele consegue fazer. Não vai sair de lá. Certo? Então, um problema é achar uma solução, outro problema é achar solução que cobre todas as casas. Um outro problema é que enumera todas as soluções possíveis, todos os caminhos possíveis. Notem que tem que ser finitos, porque eu nem falei, mas não pode passar mais de uma vez por um mesmo quadrado do tabuleiro. Se eu permitir isso, o número de soluções ou é zero ou é infinito, não é isso? Que eu posso fazer um ciclo e passar. Se eu passo duas vezes por um mesmo quadrado, posso passar infinitas vezes repetindo aquele ciclo. Tá? Então, essa é uma restrição óbvia. Tá? Na realidade, como estou observando aqui, essa não é o que nós vamos ver não é a melhor maneira de resolver o problema, mas ela é interessante para explicar essa técnica de retrocesso. E o interessante também é o seguinte, eu vou primeiro projetar o programa, mostrar para vocês o programa que acha uma solução. O interessante é que depois, com pequenas modificações, eu vou resolver também os outros dois problemas. Certo? Que no fundo eles são parecidos. Okay? Então, em primeiro lugar, eu vou ter que fazer algumas suposições aqui e adotar algumas representações. Então está aqui, na realidade aqui eu vou até colocar o programa completo, quase completo. As definições que eu vou usar, primeiro o tamanho máximo do tabuleiro, bom, aqui arbitrariamente coloquei 20, isso não tem nada demais, tá? Número de movimentos é o número de movimentos possíveis de um cavalo. Eu reproduzi aqui os movimentos possíveis do cavalo para a gente lembrar melhor os 8 movimentos. Tá? Então, o cavalo tem 8 movimentos possíveis a partir de uma dada posição. Certo? Aqui eu defini uma coisa que em C não existe, mas para tornar programas mais claros, em vez de usar 0 e 1 como falso e verdadeiro, eu gosto de usar esses nomes, falso e true, como falso e verdadeiro. O programa fica um pouquinho mais claro. Tá? Aliás, acho que Java tem isso, não é? Aqui deve ter gente que programa outras linguagens, sabem do que eu estou falando. Se não, pensem apenas que isso é 0 e 1. Depois vou, nesse caso particular, só para não sobrecarregar as outras funções, eu vou declarar a minha estrutura principal, tabuleiro, como sendo de tamanho máximo, 20 por 20. Então eu vou ter um tabuleiro 20 por 20, no máximo, mas vou usar apenas um pedaço dele. Então aqui tem um vetor de inteiros, que vai ser o tabuleiro. Eu vou adotar a convenção, como já falei, -1 vai indicar um obstáculo e 0 vai indicar uma casa livre por enquanto. Tá? Inicialmente só tem obstáculos, só tem zeros e uns. À medida que o problema está sendo resolvido, aqueles zeros podem ser substituídos pelo número consecutivo do movimento, certo? Como nós vimos aqui. Isso originalmente tudo era zeros, todas essas posições, mas o programa achou isso aqui e aqui eram zeros, não é isso? Aqui ele deixou zeros porque não precisou dessas posições. Ok. Aqui eu faço o seguinte. Eu preciso de alguma maneira representar esses 8 movimentos possíveis, tá? E uma maneira simples que eu achei é o seguinte. Eu vou definir 2 vetores de tamanho 8, número de movimentos, nos quais eu vou ter, esse vetor chama dl e dc. Isso quer dizer um delta na linha e delta na coluna. Incremento na linha, incremento na coluna, dada uma certa posição. Por exemplo, para chegar na posição que eu chamei de 0, o que eu preciso fazer com os índices do meu tabuleiro? Eu devo subtrair 1 na linha, para subir, não é isso? E somar 2 na coluna. Concordam? Para chegar nessa posição. É isso que está aqui. O incremento na linha é -1 e o incremento na coluna é 2. Para chegar na posição 2, por exemplo, eu preciso, na linha, subtrair 2 para subir até aqui, e na coluna subtrair 1 para chegar aqui. Então, isso é posição número 2. 0, 1, 2, essa aqui. Subtrair 2 na linha e subtrair 2 na coluna. E assim por diante. A última aqui, para chegar nessa posição, eu preciso somar 1 na linha, dá 1, e somar 2 na coluna, 2. Então, toda vez que eu quiser simular um dos movimentos, tá? Eu sei qual é o movimento, késimo movimento,
é só pegar késimo componente daqui e késimo componente daqui e adicionar esses valores à posição corrente no meu tabuleiro. Então, se eu estou numa posição IJ, se eu somar no IJ o incremento na linha, incremento na coluna, eu tenho uma nova posição possível para o cavalo. Tudo bem? Notem que todo problema eu vou ter que definir as estruturas de dados necessárias para resolver o problema. Isso parecia o mais natural. Bom, e aqui está uma função auxiliar trivial, tá? Dado o tabuleiro, que isso não é o tabuleiro, isso aqui é uma representação apenas dos movimentos. Mas dado o tabuleiro de 0 até m posições, eu quero que ele imprima esse tabuleiro, tá? Ele simplesmente imprime numa linha todos os elementos e depois pula a linha. É só isso que ele faz, tá? Não tem muita graça. Então isso aqui nem precisa, não é muito importante. Tá bom? Então isso aqui é o trabalho inicial. E agora vamos ver qual é a cara da função que vai realmente resolver o problema. Notem que eu estou supondo que o tabuleiro é uma variável global e esses vetores também, só para simplificar um pouco a escrita. Tá? O importante, em primeiro lugar, é olhar o cabeçalho da função. Especialmente quando a gente pensa em recursão, é sempre importante decidir genericamente o que a minha função recursiva vai fazer. Depois lá dentro a gente vê o funcionamento. Então aqui o que eu tenho? Eu vou definir uma função que eu digo que devolve valor booleano, ou seja, devolve verdadeiro ou falso. Ela vai me dizer se existe ou não solução partindo de uma certa posição. E quais são os argumentos? Em primeiro lugar, o tamanho verdadeiro do tabuleiro. Eu defini 20 por 20, mas ele pode ser menor. No nosso exemplo era 5 por 5. Tá certo? O número do próximo movimento. Eu vou começar com o movimento número 1, lembram? Estava aqui. Esse é o número 1, certo? Mas, à medida que eu estou andando, pode ser que seja número 11, certo? Depois, qual é a próxima linha e próxima coluna? Qual é a linha e coluna na qual eu estou tentando o movimento? Ou para a qual eu... Espera um pouquinho. Exatamente, para qual eu quero ir. Certo? Finalmente, qual é a linha do destino e coluna do destino, ou seja, a posição final que eu quero atingir. Não precisa ser necessariamente nesse canto aqui, certo? Poderia ser qualquer posição. A solução é genérica. Da mesma maneira como a origem também pode ser qualquer. Tudo bem? E antes de olhar o código, notem, está aqui a chamada inicial que eu vou fazer. Eu vou passar o tamanho. No caso do meu problema, eu vou passar o tamanho, que seria, por exemplo, 5, no caso do nosso exemplo. O número do primeiro movimento é 1. Linha de origem e coluna de origem, ou seja, em que posição eu quero colocar o meu cavalo inicialmente, e qual é o destino no qual o cavalo deve chegar. Certo? E eu quero que essa função me imprima, ou melhor, eu quero que essa função me imprima a solução. Uma solução, a primeira que ele achar. Tudo bem? Eu ainda não falei como eu vou resolver o problema, certo? Mas está aqui o que eu quero que a função faça. E agora vou usar essa função. Vamos andar pelos comandos dessa função e tentar destrinchar o que ela faz. Eu vou precisar de duas variáveis locais. Variável k vai enumerar os 8 movimentos possíveis. Eu vou tentar os 8 movimentos. Se algum deles der certo, imprimo e não faço mais nada, porque eu quero uma solução. Se o primeiro que eu tentar não der certo, eu vou tentar o segundo, etc. Até 8. Se nenhum der certo, eu vou voltar a dizer, não deu certo. Tá bom? E LP e LC eu vou precisar como variáveis auxiliares para a posição, para a próxima posição. Tudo bem? Porque eu suponho que eu estou numa posição corrente, que é linha coluna, certo? E eu quero calcular a próxima posição. Inicialmente eu digo, olha, eu sou pessimista, digo, olha, o resultado é falso. Se eu conseguir achar a solução, vou mudar para verdadeiro. Ok? Porque essa função tem que devolver uma indicação se houve ou não sucesso. Então, primeiro eu suponho que não vai haver. E agora eu digo o seguinte, olha,
Tá bom. Primeiro eu verifico se por acaso eu já não acho, se eu não acabo de achar uma solução. Como é que eu faço isso? Ou melhor dizendo, se eu posso prosseguir. Então eu faço o seguinte. Bom, na realidade, primeiro eu verifico se eu achei a solução, se eu posso continuar nessa linha, tá? Então, em primeiro lugar, notem que esses argumentos aqui, eu posso ter caído fora do tabuleiro. Porque é aqui que eu vou verificar se no movimento anterior eu não caí fora do tabuleiro. Então, primeira condição, o número da linha tem que ser maior ou igual a zero. Certo? O número da linha também tem que ser menor do que o tamanho. Segundo, o número da coluna tem que ser maior ou igual a zero, o número da coluna tem que ser maior ou igual a tamanho. E eu não posso ter entrado no quadrado no qual já estive antes. Por convenção, quadrado no qual eu estive antes vai ter um número do movimento. Quadrado no qual eu não estive antes, ou pelo menos se eu estive, eu apaguei aquele movimento, vai ter zero. Se tudo isso é verdadeiro, então esse movimento é válido. Certo? Então eu faço o seguinte, coloco nessa posição Lincoln do meu tabuleiro, linha coluna do meu tabuleiro, esse número do movimento, tá certo? E digo, olha, se por acaso o número da linha é linha de destino e coluna é coluna do destino, o que quer dizer isso? Que acabei de chegar no meu destino, não é isso? Aí eu digo, puxa, que bom, o resultado é verdadeiro, achei uma solução e imprimo essa solução. Notem que isso aconteceu dentro disso aqui. Aqui eu tinha uma primeira condição que verificava simplesmente a condição de validade do movimento. Se o movimento não fosse válido, eu teria pulado diretamente para cá, devolvido res, mas res era falso. Certo? Então essa tentativa não teria dado certo. Se ela era válida, tá? Eu digo, olha, ela é válida, eu vou tentar, mas pode ser que justamente é a final. Se for final, eu imprimo a solução e vou embora. Res igual a true, e agora também vou cair aqui no fim. Vou devolver res verdadeiro. Então quem que chamou vai saber que deu certo e vai parar a procura. Mas suponhamos que não deu certo. Quer dizer, suponhamos que o movimento em si era válido, mas ainda não cheguei no fim. Vai ser esse caso aqui, não é isso? Porque esses dois não eram iguais. Então eu fiz o movimento, quer dizer, eu estava lá no meu tabuleiro, consegui pular para cá, essa posição Lincoln era válida, tá? E digo, bom, consegui chegar até aqui, o que eu devo fazer agora? Experimentar todos os outros movimentos possíveis, se necessário. Então o que eu vou fazer? Vou colocar k igual a zero, que vai ser o índice das minhas tentativas, que vão ser exatamente 8, não é isso? No máximo. Pode ser que seja menos. Vou tentar os 8 movimentos possíveis. E aí eu uso o comando do, porque eu sei que pelo menos uma vez eu vou tentar. Certo? Eu vou tentar enquanto res não é falso, porque res vai ser verdadeiro se eu achei. Então, enquanto res não é falso, desculpe, enquanto res é falso e o número de movimentos ainda não chegou no número máximo, eu posso ir tentando, tá? Como é que eu tento? Eu calculo uma nova posição, que é o número da minha linha mais o deslocamento na linha. Késimo deslocamento na linha. Coluna é linha coluna corrente mais o deslocamento, késimo deslocamento na coluna. Por que késimo? Porque é o késimo movimento que eu estou tentando. Certo? E agora o que eu faço? Eu tento um movimento. Chamo recursivamente a mesma função, mesmo tamanho, número mais 1, que agora vai ser o movimento seguinte, tá? Para essa posição nova que eu calculei. Com o mesmo destino, não é?
e calculo, isso aqui deixa o resultado, que vai ser booleano, vai ser verdadeiro ou falso, na variável res, e incremento o k, se houver próxima tentativa, é o próximo valor de k. Só que notem que eu saio daqui quando k ficou verdadeiro. Enquanto k é falso, eu tento fazer essas coisas. Então aqui, nessa repetição aqui, nessa repetição aqui, das duas uma. Ou eu acho, para algum valor de k, uma solução, e aí o res volta verdadeiro, tá certo? Ou eu saio daqui sem achar nada. Simplesmente esgotei o valor de k. Se eu esgotei o valor de k, valor de res é falso, certo? É falso. Tá? Se eu não esgotei valor de k, valor de res é verdadeiro. De qualquer jeito, notem que aqui, eu não sei ainda o que vai acontecer, mas se res é verdadeiro, eu já imprimi a solução. Quando é que eu imprimi? Numa chamada recursiva aqui. Então, daqui em diante, os valores do tabuleiro tanto faz. Se eu não achei, aí é complicado, tá? Se eu não achei, o que quer dizer isso? Essa tentativa aqui, a 40ª tentativa, não deu certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou restaurar aquela posição que eu estraguei aqui. Onde é que foi? Aqui, não é isso? Por quê? Porque, veja bem, eu fiz uma tentativa. Esse movimento não deu certo. Então, vou restaurar e vou voltar com o valor de res falso, porque eu parei aqui porque esgotei as tentativas. Quem quer que seja que chamou isso aqui antes vai saber que não deu certo. Como ele vai fazer outros movimentos, é importante que o tabuleiro esteja correto. Eu não posso deixar marcado um número numa casa que eu não vou andar. Porque esse movimento não era correto, tá? Ele não deu certo. Então isso aqui é uma maneira de anular de volta um movimento que não estava certo. Tudo bem, pessoal? Bom, se eu pegar, no meu programa, se eu ler os dados, por exemplo, que correspondem a essa matriz, como é que eu leio? Bom, tanto faz, é uma questão de gosto, tá? Eu poderia ler simplesmente os índices o tamanho, os índices dos pares de índices dos obstáculos, tá? E dizer quem é o início e o fim. Certo? Dados esses dados, eu inicializaria a minha matriz e chamaria a minha função com esses argumentos. E o que eu vou obter? Vou obter a solução do problema, que é exatamente aquela matriz. Vai ser essa matriz, só que impressa agora sem os desenhos, usando aquela convenção. Então, notem o que é interessante aqui, que eu vou sistematicamente percorrendo todas as possibilidades, certo? Por exemplo, se eu olhar essa figura aqui, eu não sei, eu teria que... Bom, na verdade eu tenho aqui, eu posso até olhar. Notem que o primeiro movimento que eu tento é esse aqui, e aqui vão no sentido anti-horário. Por quê? Porque eu fiz assim, se alguém fizesse no sentido horário, também dava certo. A única diferença é que pode ser que a solução que eu achasse fosse diferente, tá? Porque dependendo da ordem, se houver mais de uma solução, dependendo da ordem que eu exploro isso, posso achar outras soluções. Mas nesse caso, se essa é a solução inicial, eu tentaria primeiro aqui, depois aqui, obviamente todas elas não iam dar certo. Bom, e nesse caso, a primeira válida seria essa, que justamente é aquela que vai dar certo. Tá certo? Depois dessa, a primeira que eu tentaria, vamos ver, essa aqui, também é que vai dar certo, tá? Que por enquanto nós teríamos sorte. Mas depois dessa, a primeira que seria tentada cairia fora, e a próxima também cairia fora aqui. Puxa, aqui está tudo dando certinho. Se vocês olharem aquela figura, essa seria a próxima. Não. Depois do 4, eu tentaria a 3, mas ela já está ocupada. Depois tentaria alguma outra coisa, tentaria 5, isso mesmo. Depois do 5, eu tentaria 6, ainda daria certo. Depois do 6, eu tentaria 4, que está ocupada. Depois tentaria uma que está fora. Tentaria 1, que está ocupada. Tentaria 5, que está ocupada. Depois tentaria 7, que já sei que daria certo. Depois do 7, eu tentaria 8, que eu já sei que daria certo. Depois do 8, tentaria 4, que tem obstáculo. Depois tentaria 9. Nesse caso, as coisas são camaradas, certo? Logo na primeira já estão dando. Depois do 9, eu tentaria
o 10, depois do 10 eu tentaria 9 que está ocupado, daria a volta toda, tentaria 7 que está ocupado, finalmente 11 que daria certo, depois tentaria, aqui é interessante, depois do 11 eu tentaria essa aqui. Vocês vão perguntar, puxa, e por que o 12 não caiu aqui? Pelo jeito, dessa posição não dá para chegar nessa aqui, sem passar por alguma coisa já marcada. Poderíamos até verificar, né? Aqui está marcado, aqui está marcado, aqui, daqui não dá para chegar. Realmente, o algoritmo ele tentaria vir para cá, só que ele voltaria dizendo falso. Aí ele voltaria isso para 0 e tentaria a próxima. Essa teria dado certo. 12, 11, 12, depois 13, depois 14 e finalmente o 15. Note que antes do 15 ele teria tentado esse. Também não deu certo. Que daqui não dá para chegar no 15. Por quê? Porque daqui ele vai tentar, qualquer coisa que ele tentar já está ocupado. Certo? Então aqui ele teve que retroceder algumas vezes. E é claro, quanto mais complicada a coisa, mais retrocessos ele vai ter que fazer. Então o importante disso tudo é essa ideia de retrocesso. A gente avança, se der certo, continua avançando. Se não deu certo, a gente volta volta aonde? Na última posição em que ainda há alternativas. Anula a decisão anterior e toma outra alternativa. E assim por diante. E essa ideia geral se aplica a qualquer problema que exige solução com retrocesso. Não necessariamente esse problema. Nós vamos ver, acho que na próxima aula, um outro problema que tem solução, que pode ser, que é um bom exemplo de solução com retrocesso, apesar de que não é uma boa solução para aquele problema. Aquele problema tem uma solução muito melhor do que usando o retrocesso. Então, tá bom. Como já falei, eu queria resolver dois problemas na realidade. Voltando aqui, eu resolvi esse aqui, não é? Só que agora eu quero resolver esse. O que eu preciso mudar na minha função para resolver esse problema? Vamos olhar para esse aqui. Aqui olhem para a condição na qual eu digo que o problema foi resolvido. A condição diz o seguinte: quando a posição corrente, linha e coluna correntes, forem iguais à linha e coluna do destino, cheguei. Portanto, o resultado verdadeiro eu posso imprimir. Agora pense no seguinte: e se eu aqui verificasse se além dessa condição todas as posições estão ocupadas? Se não estiverem, eu não imprimo e devolvo, eu digo que ainda não achei, eu continuo, na realidade, procurando, andando. Tá certo? Se eu fizer isso, resolve o mesmo problema. O resto do raciocínio continua. É só verificar mais uma condição. Só, certo? Então aqui tem uma outra variante dessa função, é quase idêntica. Só que ela tem tem um argumento a mais, que é o número de posições ocupadas do tabuleiro original. Por exemplo, no caso do nosso exemplo, acho que eram 3, não é isso? Porque eu preciso saber quantos são não ocupados. São número ocupado, tá? Quando eu digo ocupado aqui, são aqueles que são os obstáculos. Número de obstáculos. Okay? Se eu acrescentar esse argumento, notem como eu modifiquei aqui o meu critério, não é? Eu coloco do mesmo jeito, eu tento o próximo movimento, verifico se linha e coluna batem com destino e mais uma condição. Se o número de obstáculos mais o número é o número de movimentos que eu fiz, não é isso? Se esses dois números forem igual ao quadrado do tamanho, então todo quadrado do meu tabuleiro ou é um obstáculo ou foi preenchido com um número, não é isso? Se esses dois forem iguais, aí sim, resultado é verdadeiro, imprimo a tabela. Se não, faço todo o resto do mesmo jeito. O resto não se altera.
E a única diferença agora é que a chamada inicial é exatamente igual, exceto um valor adicional, que é quantas posições eram obstáculos. Então notem que com uma pequena alteração eu consegui resolver o outro problema. Não. Veja bem, se não houver uma solução que passa por todas as posições, sem passar mais de uma vez por uma, ele vai dizer que é falso e não vai imprimir nada. A regra do jogo é que não pode passar por uma posição mais de uma vez. Eu nem verifiquei se esse particular exemplo tem alguma solução que passa por tudo. É claro que é fácil dar exemplos em que não dá. Certo? Só tem uma casa isolada que não dá para chegar, por exemplo. Tá certo? Ele não vai imprimir nada. Tá? Do jeito que está escrito, não imprime nada. Bom, depende. O programa principal, tá? Quando ele chama essa função, ele recebe o veredito final. Achou ou não achou. Aí ele testa. Se achou, tudo bem, já foi impresso. Se não achou, ele imprime. Infelizmente, não tem solução. Tá certo? Bom. Então já resolvi o segundo problema também. E o último? Enumerar todas as soluções. Quer dizer, eu achei uma, mas eu não estou satisfeito. Eu quero enumerar todas elas. Hein? Só colocar o quê? Um contador e pedir para continuar. Contador de quê? Hein? E para que contar? Não precisa contar, né? O truque é o seguinte, notem que a propósito, aqui eu quero todas as soluções para o primeiro problema, não precisa passar por todas as... Se houver uma solução que passa por todas as casas, ela vai aparecer. Mas eu quero todas as soluções simples, não é isso? Notem que aqui, quando eu imprimia uma solução, eu sinalizava para trás dizendo, olha, já achei, não precisa fazer mais nada. Que tal fingir que eu nunca achei solução? Eu exploro tudo, tá? Quando estiver no destino, eu imprimo, mas mesmo assim continuo procurando, não desisto. Eu volto e procuro outras soluções. Não posso seguir em frente de novo, porque senão eu voltaria ao mesmo ponto de novo, tá? Mas então eu tenho que voltar daqui para trás. Mas é como se eu devolver... Aqui, suponha o seguinte truque, que eu sempre devolvo o valor falso. Ainda imprimo aqui, suponham que eu tiro isso aqui. Aqui não, suponham que é sempre falso. Bom, não precisa nem tirar. Notem que aqui eu já comecei com falso, então isso aqui sempre vai ficar falso, né? O que vai acontecer com esse programa se eu tirar este comando? Basta tirar esse comando daqui, que já vai funcionar. O que esse programa vai fazer agora? Notem que aqui eu sinalizei que não precisa tentar mais. Ele está tentando tal, né? Mas aqui, se ele voltasse verdadeiro, eu desistia de busca. Como ele sempre vai voltar com falso, mesmo que ele imprimisse, porque achou uma solução, ele ainda vai tentar outras alternativas. Então vai achar outras soluções. Concluindo, a única coisa, pelo menos conceitualmente, que eu preciso fazer é tirar isso aqui. Mas aí a gente olha e diz, puxa, então eu vou ter uma função que devolve verdadeiro ou falso, que sempre é falso. Isso não é muito elegante, né? Se eu sei que sempre devolve falso, eu nem vou testar, porque é sempre falso. Então é melhor ter uma função que não devolve nada. Melhor usar void, né? Então é só reescrever ligeiramente e tirar as ocorrências do verdadeiro, falso, do resto, etc. É uma pequena modificação, tá certo? Notem que o meu critério para imprimir ainda é o mesmo, tá certo? Para andar também é o mesmo, só que agora eu chamo sem... A função é void, eu não pego o resultado, e aqui eu exploro todo. Essa repetição é feita para todos os valores possíveis de K. Essa função vai imprimir tudo. É só chamar do mesmo jeito. Tudo bem? Então esse é um exemplo de retrocesso, certo? Deixa eu ver. Tá aqui. Isso aqui
é o resultado. Supondo que a minha aquela primeira função, que é achar uma solução. Supondo que a minha entrada fosse assim. Tabuleiro 5x5, depois tem essas posições, duas posições, origem, destino. Essas posições são onde estão os obstáculos. Isso aqui é uma indicação de que terminaram os dados de entrada. É uma convenção que eu adotei aqui. Se eu fizesse isso, esses dados correspondem exatamente ao problema do exemplo. Certo? Aquela transparência inicial que eu mostrei para vocês. Certo? Esse programa que nós vimos imprimiria essa saída. Aqui movimento 1, movimento 2, movimento 3 e assim por diante. Esses são os obstáculos. Certo? E as posições 0 é que não foram utilizadas. E o 15 está aqui. Então, em 15 ou 14 movimentos, dependendo da maneira contar, a gente chegou daqui até aqui. Será que é a maneira mais curta? Não sei, teria que ver. Se eu fizesse o programa que enumera todas as soluções, aí eu saberia qual é a mais curta. Aliás, se eu pedisse a mais curta, uma maneira é fazer o seguinte: vai enumerando todas as soluções, só que não imprime, guarda em algum vetor e sempre compara uma solução com a seguinte. Se a seguinte é mais curta, guarda só a seguinte. No fim, você vai ter a solução mais curta. Como é que você guarda uma solução? Por exemplo, num vetor, sequência de movimentos. Tá certo? Então, tem várias opções para isso. Menos movimentos, quer dizer, o índice final fosse o menor possível. Aqui são 15 movimentos, digamos, certo? Onde o primeiro é colocar o cavalo na primeira posição. É um problema interessante saber se não tem um jeito mais eficiente. Aliás, essa não é uma maneira eficiente de resolver esse problema, como eu já falei. Mas o importante, na realidade, o importante aqui, qualquer que seja a versão, talvez a primeira seja a mais padrão, essa ideia de ou a gente tenta uma solução. Se deu certo, ótimo. Se não deu certo, faz um ciclo no qual tenta as várias soluções. Depois de cada vez, se deu certo, tudo bem. Se não deu certo, volta. Certo? Isso nós vamos ver aplicado num outro exemplo que vamos deixar para a próxima aula, porque não vai dar tempo. Mas a aula não terminou ainda, porque aí eu queria aproveitar, se funcionar, eu espero que funcione, um exemplo que achamos na internet de uma animação de um processo de retrocesso. Só que é um exemplo diferente, que é interessante olhar. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Alguma dúvida até aqui? Não. Tá bom.